Olá, graça e paz, tudo bem com você? Meu nome é Paulo César, seja bem-vindo ao nosso canal, Igreja Verbo da Vida em Londrina. Também sou pastor aqui da igreja e você está hoje diante de uma grande oportunidade para poder conhecer um pouco mais da palavra, amém? Para poder ser edificado. Tenho feito 2 ministrações anteriores a respeito de crescimento espiritual, né? Falei sobre as fases. Falei sobre o que é o crescimento espiritual, é o desejo do Senhor que cresçamos nele, amém, irmãos? Então hoje eu gostaria de falar, partindo já para uma finalização desse tema com vocês. Lógico, é um tema muito extenso, né? Poderíamos ficar muito e muito tempo percorrendo versículos, né? Buscando se aprofundar cada vez mais em cada uma das suas particularidades do crescimento. Mas saiba, irmãos, hoje eu quero falar algo que eu vejo assim que é algo muito vital. Um coração sensível. Um coração que está sensível a receber do Senhor instruções. Um coração que se permite ser ensinável. Amém? Você tem esse coração? Eu gostaria que você meditasse um pouquinho, né, a respeito disso. Amém? É importante que tenhamos um coração sensível. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele sempre falará nos nossos corações, no nosso homem interior. Amém? E a palavra, ela sempre vai vir com a intenção de penetrar os nossos corações. A palavra fala em Provérbios que o coração é a fonte da vida. Sobre tudo que devemos guardar, que guardemos o nosso coração. Amém? Um coração ensinável. Eu gostaria de ler um versículo com vocês, na verdade 2, está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Eu acredito que talvez vocês já devam conhecer já esse versículo. Ele fala assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste nerciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porque agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel foi bem específico e bem direto com Saul, né? Infelizmente, Saul desobedeceu, né? É o que esse versículo ele traz para nós. Se você ler um pouco antes, né, no capítulo 13, você consegue entender o contexto disso daqui. Amém? Eu não quero entrar no contexto, mas eu quero falar sobre isso. Falar sobre alguém que desobedeceu ao Senhor e colheu por isso, né? Teve uma colheita, não foi das agradáveis, realmente foi muito ruim, né, para a vida de Saul, sabemos disso. Mas ele escolheu, né? Foi a escolha dele agir de maneira nércia, de maneira imprudente. Ele quis ser desobediente. Amém? É interessante porque o Senhor fala, por meio da boca de Samuel, profeta, que o Senhor já escolheu alguém, e alguém que é segundo o seu coração, né? E esse alguém sabemos que é Davi. Todos nós, né, sempre vemos isso nas Escrituras, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Eu não sei se você já parou para pensar o significado que tem isso, né? Não somente as palavras, o homem segundo o coração de Deus, mas tudo aquilo que realmente assim traz, né, para poder complementar toda essa, vamos dizer assim, essa condição da qual Davi agora tem diante do Senhor, né? Da qual Davi sempre carregou para si mesmo esse título. Amém? Um homem segundo o coração de Deus. Eu te faço outra pergunta, né? Eu quero fazer algumas perguntas no sentido de você meditar um pouco sobre isso, também sobre esse tema, sobre aquilo que estamos tocando nessa ministração. Por quê? Crescimento espiritual. Não é o interesse do Senhor que a gente fique naquela fase que iniciamos a nossa vida cristã. Amém? E no início da minha vida cristã eu sempre me deparei, né, com essa frase, com esse versículo, né? E sempre me perguntava, poxa, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Né? Poxa, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nossa, Davi deve ter sido o cara, né? Eu sempre ficava, né, pensando nisso lá no início da minha conversão. Não conhecia muita coisa, né? O Antigo Testamento eu praticamente não conhecia nada, né? Mas
sempre gostei de ler a respeito de algumas pessoas que me chamavam a atenção quando ia conversar com outros cristãos, né? E eles sempre citavam Davi, citavam Jó, né? Salomão, e eu sempre ficava assim, encucado, né? Sempre pensando mesmo, né? Sobre essas pessoas, o que essas pessoas faziam, né? Do qual Deus se agradava ou do qual Deus não se agradava com elas, né? E é interessante porque Davi fez muita coisa errada, amém? Infelizmente. Mas Davi tinha um coração do qual ele se permitia ser ensinado, né? Eu sempre vejo essa como sendo a chave, sabe? Um coração ensinado, um coração que era realmente um coração de carne, um coração que se permitia ser moldado, um coração que era sensível. Amém, irmãos? Essa era uma das grandes qualidades de Davi, né? E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê vamos dizer assim, algumas características que Davi sempre fazia questão de ter e de exercer em sua vida, das quais mostrava porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero tocar em pelo menos 5 delas, tá? E a gente vai falando durante a ministração. Mas sabe, irmãos, uma pessoa de coração duro são extremamente irracionais, tendo justificativa para quase tudo, até para o seu sofrimento. Quando eu estava estudando sobre esse tema, eu me deparei com essa mensagem aqui na internet, né, de alguém, enfim, não sei quem escreveu, mas isso me chamou muita atenção, né? Porque uma pessoa de coração duro é extremamente irracional. Sabe, aquela pessoa que realmente ela busca o seu conhecimento próprio, aquela busca que só age pela razão, sabe? Ela é uma pessoa de coração endurecido. Deus é amor, irmãos. A essência de Deus é amor. Amém? Deus é justo, mas Ele também é amor. Deus é amor, mas Ele também é justo. Amém, irmãos? Então a gente não pode somente olhar para aquilo que é a razão. Não somente podemos olhar para aquilo que é o lógico, para aquilo que é o racional. Por quê? Porque fazendo isso vamos deixar de receber daquilo que é a essência de Deus, o amor. Amém? E o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês é a respeito de obediência. Davi foi obediente, Saul foi desobediente. Infelizmente, Saul colheu pela sua desobediência, Davi colheu pela sua obediência no Senhor. Davi errava, Davi falhava, assim como eu, assim como você, né? Que durante o dia podemos falhar, podemos errar diante do Senhor, podemos fazer algo que realmente não agrada ao Senhor, mas o que vai fazer a diferença, né? Tudo que Deus quer, irmãos, tudo que Deus quer é o meu coração, é o seu coração. Para quê? Para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos edificar, para que Ele possa fazer com que cresçamos. Amém? Alguns versículos bem famosos, né? Que a gente sempre escuta, principalmente nas aulas do Rema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma outra passagem também que eu gosto muito, ela sempre me marcou nas minhas aulas com o Rema, é a respeito, quando o Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então a gente vê como sendo o conhecimento e a sabedoria a chave para que possamos experimentar coisas novas e grandiosas da parte do Senhor. Eu não sei você, mas existe uma herança para você. Existem grandes coisas. O Senhor, Ele deseja com que você prospere. Ele deseja com que você cresça. Ele deseja com que você avance. Ele deseja com que você desfrute de uma vida plena. Amém, irmãos? Você guarda isso no seu coração? Você tem convicção disso? Daquilo que o Senhor deseja para a sua vida? Mas sabe, irmãos, para que você possa colher disso, irmãos, é preciso que você tenha um coração ensinável, é preciso que você guarde os mandamentos dele. As orações que Paulo fez durante pelas suas epístolas, você vai perceber que a tônica ali é sempre buscar o conhecimento, buscar os mandamentos, guardar os mandamentos do Senhor, colocar eles em prática. Amém? Como eu faço isso?
por meio de um coração que é ensinado. Um coração que se permite ser instruído, um coração que aceita correções. Amém? Isso é necessário para o seu crescimento espiritual, irmãos. Isso é vital na sua caminhada cristã. Amém? Saiba, você tem um propósito, você não foi criado aleatoriamente. Né? Você não foi criado do nada. O Senhor falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Naquele momento ali em Gênesis estava Deus, estava o Filho, a Palavra, e estava o Espírito Santo, irmãos. Então eles se reuniram e disseram, façamos o homem. Como façamos o homem? De que maneira façamos o homem? A partir do que? Não, façamos ele a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, como somos, assim também será o homem que criaremos. Amém? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Amém, irmãos? Por que eu te falo isso? Porque você precisa se submeter ao seu Criador. Você precisa se submeter à palavra. Amém? Você precisa se submeter ao Espírito de Deus, irmãos. É necessário, isso é muito importante. Nunca se esqueça disso. Amém? Obedecer os princípios e a palavra. Não obedecer às regras e os mandamentos. É interessante, não é? Jesus, quando ele veio e ele foi questionado sobre se os mandamentos não seriam mais, né, se não prevaleceriam mais sobre a vida dos judeus, ou qual seria o maior dos mandamentos, né? É interessante como Jesus ele vem e redefine tudo aquilo para aquele povo, mestres da lei, para aqueles doutores, pessoas estudiosas. Não eram pessoas leigas, né? Mas Jesus ele vem e trata a respeito disso, irmãos. Ele fala que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Assim se resume as leis e os profetas. Assim se resume as leis e os profetas. Amar a Deus, obedecer a Deus, com toda a nossa força, irmãos, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade. Amém? Devemos amar ao Senhor, obedecendo Ele. Amém? Como eu tinha comentado, não é obedecer às suas instruções, não é obedecer às suas leis. O que eu quero dizer é obedecer os seus princípios, carregar os valores de Deus nas suas vidas. Amém? Fazer com que o Espírito Santo ele possa frutificar através de nós. Não é verdade? Frutificar através de nós. Frutificar o quê? Amor, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Se amamos a Deus, nos submetemos a Ele. Se amamos a Deus, nos submetemos à Sua palavra. Eu quero te dizer algo. Uma outra grande prova de obediência a Deus é se sujeitar às autoridades que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas. Amém? Sabe, irmãos, e eu falo isso, não é somente aquelas autoridades que talvez por conta de um título elas sejam, né, tão assim evidentes. Mas não, irmãos, toda e qualquer autoridade, amém? Toda e qualquer autoridade. Uma pessoa obediente é uma pessoa submissa. Uma pessoa submissa é alguém que entende quem ela é e onde ela está naquele momento. Amém? E pelo fato dela saber quem ela é e onde ela está naquele momento, ela faz as coisas da maneira com que agrada, de maneira honrosa, de maneira respeitosa. Amém? Olha, pensa no exemplo. Um grande executivo, um grande diretor de uma grande empresa, talvez ele se sinta na vontade de visitar a cozinha lá da sua empresa, né, para poder ver como é que as pessoas estão lidando com a refeição dos seus funcionários. Ele chega lá, ele vai se comportar de qualquer maneira? Ele vai querer se colocar acima do chefe da cozinha? Não, ele precisa entender que mesmo ele sendo o dono, mesmo ele sendo o grande diretor, né, mesmo ele ainda estando acima, numa posição muito acima daquela outra pessoa, daquele chefe de cozinha, mas ele precisa se submeter, a partir daquele momento que ele entrou ali na cozinha, ele precisa se submeter e seguir as instruções, as regras, né? Honrar quem? Honrar o chefe daquela sessão.
Amém? Isto sim, irmãos, é ter um coração submisso. Não é somente querendo exercer a sua autoridade independente de onde ela esteja. Não, ela sabendo que ela tem autoridade, mas pelo fato de ela estar em um determinado local, ela se submete às regras desse local. Amém? Então é isso, irmãos. Uma grande prova da nossa obediência é que possamos obedecer às autoridades que foram instituídas. Amém? Sabendo que elas foram instituídas por Deus. Amém, irmãos? Quero ler 1 Samuel 15, 22. Samuel fala algo também que eu acredito ser muito profundo, gosto muito. Fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em se obedeça a sua palavra, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrifícios, e o atender é melhor do que gorduras e carneiros. Sabe? Deus não esperava sacrifícios daquele povo quando eles erravam, não. Deus esperava deles um coração sensível, um coração ensinável. Amém? Para que eles pudessem obedecer pelo fato de entender os princípios, não pelo fato de entender as suas obrigações. Amém, irmãos? Nunca se esqueça disso. O Senhor, Ele sempre quer e Ele sempre espera isso de você, Ele sempre espera isso de mim, Ele espera isso de todo cristão. Uma pessoa que tem um coração ensinável. Uma pessoa que mesmo que ela errou, ela consiga identificar onde ela errou e ela consiga colocar em prática aquilo que realmente o Senhor deseja com que ela faça. Amém? Ela tem entendimento, né? A sua sabedoria cresce, o seu conhecimento ele se torna cada vez mais firme, forte em quem é o Senhor. Deus é amor, essa é a essência de Deus, nunca se esqueça disso. Amém, irmãos? E eu quero te dizer algo, né, como sendo o segundo tópico, o amor. O amor é aquilo que torna pleno tudo o que você faz. Sabia disso? Sabe, irmãos, você pode servir na igreja, você pode dar esmolas, você pode experimentar e exercer todos os dons espirituais. Mas sabe, se não tiver amor, nada disso vale. Nada disso vale. Amém? O amor ele é algo que realmente vem e torna pleno tudo aquilo que você faz. Foi por meio do amor de Deus que eu e você fomos alcançados. Nunca se esqueça disso. Amém? Tenha isso cravado dentro do seu coração. Foi por causa do amor de Deus que eu e você fomos alcançados. Amém? E que podemos desfrutar de uma vida maravilhosa no Senhor. Que podemos ser ensinados por Ele. Que podemos crescer nele. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João não fala que aquele que não ama o Senhor, ou aquele que não ama as leis do Senhor. Ele simplesmente fala aquele que não ama. Ou seja, amar é uma decisão. Amar é uma escolha que você faz. Amém? Não é porque você olhou para uma pessoa e falou: nossa, essa pessoa ela mexeu comigo, eu vou passar a amar ela, eu vou passar a obedecer ela, eu vou passar a respeitar ela. Não, é uma decisão. Amém? Independente de quem seja a pessoa, você ama ela. Por que você ama ela? Você ama ela porque o amor de Deus está dentro de você. Amém? Porque você passa a entender e a compreender o valor que aquela pessoa tem diante de Deus. Amém, irmãos? E você também passa a entender que Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 14, isso. Colossenses 3, 14 diz assim: e sobre tudo isto, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer se tornar perfeito naquilo que você tem feito? Você quer exercer o seu propósito em Deus de uma maneira plena, de uma maneira que realmente seja assim maravilhosa e impactante, né? Que realmente toque e transforme a vida das pessoas? Então, irmãos, você precisa ter amor envolvido.
Amém? Porque o amor é o que dá a liga nisso tudo. Amém? Ele é o vínculo da perfeição, assim como Paulo disse. Amém, irmãos? Amamos porque temos decisão da vontade e não como sendo um objeto de troca. Eu não amo uma pessoa querendo receber algo em troca dela, não. É porque eu amo essa pessoa e eu vou continuar amando essa pessoa. Simples assim, direto assim. Amém? Não é querendo receber algo em troca, mas é porque eu já estou nutrido de tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho consciência de quem eu sou em Deus. Quando eu amo, eu me pareço com Deus. Eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Então é isso, eu tenho que ter o entendimento de que amor não é um objeto de troca, não é uma moeda de barganha. Não, irmãos. O amor é uma decisão, que eu escolho amar, você escolhe amar. Deus escolheu nos amar e por isso Ele deu o melhor dele, como sendo a prova do amor dele sobre nossas vidas. Ele não pegou qualquer anjo, Ele não pegou qualquer, vamos dizer assim, método para que fosse um sacrifício. Amém? Mas Ele pegou o seu filho, Ele pegou o seu melhor, irmãos, Ele pegou a sua palavra. E como prova desse amor, Ele nos deu. Amém? Para que fosse pago os nossos pecados, para que fossem pagas as nossas transgressões. Hoje somos justificados diante de Deus por causa do sangue de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Aquele que veio e realmente Ele nos ensinou que Deus é amor. Amém? Deus é bom, não é verdade? Deixa eu te falar algo. Deus deseja que você cresça. Deus deseja que você avance. Existe um propósito definido na sua vida. Existem coisas das quais o Senhor Ele confiou a você, irmãos. Você e eu só podemos experimentar e vivenciar elas, irmãos, com intensidade, na plenitude, se mantivermos um coração ensinável àquele que nos criou, ao nosso Senhor. Amém? Ao nosso Pai, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É importante, é muito importante isso, viu? Terceiro ponto eu quero falar, fé e confiança. Bom, eu acredito, se você faz parte da nossa igreja ou é alguém que está acompanhando os nossos canais, se você faz parte do Verbo da Vida, você tem ouvido falar muito sobre fé. Amém? Fé é algo que agrada ao Senhor. Fé é o único meio do qual viveremos uma vida justa diante de Deus. É por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Abacuque fala que o meu justo viverá pela fé. Abacuque 2, 3 e 4. Eu quero abrir ele aqui com vocês, eu quero ler. Olha só. O 3 diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresse para o fim, e não falhará. Se tardar, espero-o, porque certamente virá e não tardará. 4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse texto, de Abacuque 2, 4, ele é citado pelo menos umas 3 vezes ainda no Novo Testamento. Ele é citado em Romanos 1,17, Paulo falando: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Em Hebreus, o autor diz assim, Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Sabe, irmãos, fé é algo vital nas nossas vidas. Precisamos ter sempre a nossa fé firme e forte, estabelecida na palavra. E o que é fé? Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza. A fé é a confiança. A fé é aquilo que eu realmente vou ter. Amém? Mesmo que eu não esteja vendo. E é certo que eu vou ter. Por quê? Porque o Senhor vai me recompensar. Ou seja, fé é confiar no Senhor. Amém, irmãos?
viver, manter uma vida em fé, irmãos, é realmente demonstrar ao Senhor o quanto nos permitimos ser ensináveis por Ele. O quanto colocamos o nosso coração envolvido nas coisas que vêm do Senhor. Amém? Viver em fé para alguns talvez seja viver em incertezas. Por quê? Porque talvez, eu quero falar isso dessa maneira, talvez para alguns a fé parece ser algo ilógico, parece ser algo irracional. Por quê? Como é que eu vou esperar tendo a certeza de algo que eu vou receber e esse algo ele ainda nem existe? Não é verdade? Então parece ser irreal, né? Parece realmente ser irracional. Como é que eu vou esperar uma bênção? Como é que eu vou esperar algo, sendo que eu nem tenho, sendo que aquilo ainda nem foi criado para mim, amém? E sendo que eu ainda nem vou desfrutar daquilo, e eu não estou desfrutando daquilo naquele momento. Mas fé é a certeza, fé é confiar no Senhor, amém? Nunca se esqueça disso. Se você confia no Senhor, você tem fé nele. Se você confia no Senhor, você tem fé nele. Amém? E Hebreus 11, deixa eu ler aqui com vocês aqui também, que é outra passagem que eu gosto muito. 11:6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Essa versão aqui ela é a King James. E o que esse versículo fala, irmãos, é isso. Crer que Deus existe não é o suficiente. Amém? É preciso acreditar também que Ele se torna galardoador. É preciso acreditar também que Ele recompensa aqueles que o buscam. Como é que vamos buscar a Deus? Por meio da fé. Não é por meio do racional. Amém? É por meio da fé. Fé é confiar no Senhor. Bom, quarto ponto. Coração contrito e quebrantado. Um coração contrito é um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente e manso. Amém? Durante os meus estudos eu também vi essa mensagem, nessa frase. Um coração contrito é um coração humilde, quebrantado, arrependido, obediente e manso. Vamos lá para mais uma pergunta. Seu coração é um coração contrito? É um coração quebrantado? Às vezes, irmãos, em determinados momentos é difícil manter um coração quebrantado. Às vezes é difícil, não é verdade? Imagina alguém que te fez mal, alguém que fez mal a alguma pessoa. É difícil para aquela pessoa que sofreu a causa manter um coração contrito, um coração quebrantado em relação àquela outra pessoa. É difícil. Mas não é impossível. Nunca se esqueça disso. Não é impossível. Amém? É possível. Como, pastor? Mantendo um coração ensinável às leis do Senhor. Mantendo um coração que se permite ser corrigido. Amém? Como eu tinha citado lá no início, Davi, ele pecou grandemente diante do Senhor. Né? Interessante, Samuel foi trazer uma correção para ele e Samuel utilizou vamos dizer assim, ele parafraseou algo a respeito que alguém fez contra o Senhor, né? E Davi, ele teve um coração tão assim, né, tão direto, tão reto, né, diante do Senhor e falou, não, essa pessoa, ela realmente merece um castigo, né? Essa pessoa, ela tem que pagar por isso que ela fez. E Samuel vem e trata e fala para ele, pois é, Davi, esse foi você. Eu não sei você, irmãos, mas ter um coração ensinável é muito importante. Amém? É essencial. Amém, irmãos? É isso que me fortalece a cada dia. É isso que me faz crescer em Deus. É isso que me faz experimentar coisas novas. Amém? É isso que me faz caminhar para uma perfeita varonilidade no Senhor. É isso que me permite ser maduro em Deus. Amém, irmãos? Crescimento espiritual, irmãos, é a vontade do Senhor para a sua vida. Você só vai conseguir crescer em Deus, irmãos, se você realmente tiver um coração sensível, um coração ensinável. Amém, irmãos? Um coração que se quebranta diante de Deus.
e diante dos homens. Amém? Foi escolha de Deus nos amar. Por isso, Ele entregou o seu Filho, por amor a nós, por amor a mim e a você. Ei, por que não podemos amar as pessoas também? Por que não podemos fazer com que o nosso coração, ele seja um coração contrito, ele seja um coração quebrantado, ele seja um coração de carne, irmãos? Não um coração duro, um coração de pedra, não sendo uma pessoa arrogante. Amém? Guarda isso, irmãos. Guarda isso, isso é importante. Guarda o seu coração. Amém? Não deixe com que as coisas ruins venham marcar o seu coração. Faça com que as coisas boas marquem o seu coração. Amém? Escreve na tábua do seu coração, irmãos, as leis do Senhor. Amém? Escreve na tábua do teu coração. Em Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó, Deus não desprezará. Amém? Tenha um coração receptivo à palavra, irmãos. Tenha um coração receptivo à palavra. Incline os seus ouvidos à voz do Espírito. Amém? Com certeza o Senhor ele vai poder te alcançar, Ele vai poder te ajudar naquilo que você tanto precisa. Né? Às vezes a gente tem dificuldade para poder liberar perdão sobre a vida das pessoas. Mas saiba, é possível liberar perdão na vida das pessoas, independente daquilo que aquela pessoa tem feito. Por quê? Porque o amor de Deus está em você. Amém? O amor de Deus está em você. Amém? Sacrifícios que agradam a Deus, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó, Deus não desprezará. Amém? Talvez você não se encontra na sua melhor fase. Eu quero te dizer, se você tiver um coração quebrantado, um coração contrito, um espírito quebrantado, Salmo diz: ó, Deus não desprezará. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? O quinto ponto, eu quero estar encerrando nesse ponto aqui. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O quinto ponto é esse, o temor do Senhor. Amém? Você teme a Deus? Tá aí, essa vai ser a última pergunta que eu vou te fazer hoje. Amém? E nessas perguntas que eu fiz, eu gostaria muito que você meditasse, que você refletisse sobre elas. Amém? Você teme ao Senhor? O que é temer a Deus? Temer a Deus é ter medo dele? Temer a Deus é querer respeitar ele porque ele é alguém que pune? Ele é alguém que é muito justo, que é muito correto? Não, irmãos. Temer a Deus é odiar o mal, é rejeitar todo o orgulho e arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Esse é o temor do Senhor. É nisso que consiste o temor do Senhor. Se você tem temor em Deus, eu quero te dizer, você não ama o mal, você odeia o mal. Amém? Eu ia falar errado. Se você teme ao Senhor, você rejeita todo o orgulho, toda a arrogância. Se você teme ao Senhor, você não procede com comportamentos errados. Se você teme ao Senhor, você não fala de maneira perversa. Amém? Temor do Senhor é isso, irmãos. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Quer crescer em Deus? Quer avançar? Quer experimentar coisas novas e grandiosas em Deus? Quer continuar desfrutando de muitas e muitas bênçãos sobre suas vidas, sobre a vida dos seus familiares e de todos aqueles que você ama? Ei, temor do Senhor é a chave da sabedoria. Se você compreende que você não deve fazer essas coisas que eu te falei, né? No versículo 13 do capítulo 8, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Por
que buscar conhecimento? Por que buscar sabedoria? Para poder querer me inchar e falar que eu conheço muitas coisas, falar que eu conheço toda a lei, e falar que eu conheço sobre isso, sobre aquilo na Bíblia, falar que eu sou autoridade, né? Falar que eu sou doutor em divindade. Não, irmãos, é para que a gente possa alcançar o sentido pleno de tudo isso, sabe? E quando eu alcanço, quando eu passo a entender qual que é o sentido de não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, irmãos. Quando eu passo a entender o sentido por que essas leis foram estabelecidas por Deus, irmãos, ei, vai ser maravilhoso. Eu vou poder desfrutar de algo grandioso. Com certeza eu vou crescer em Deus. Com certeza eu vou passar daquela fase da meninice para uma fase madura. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, odeie o mal. Amém? Rejeite o orgulho, rejeite a arrogância. A nossa instrução vem da palavra de Deus e do nosso relacionamento com o Espírito Santo, que em nós habita. Deus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 3. Provérbios é maravilhoso, irmão. Se você busca sabedoria, se você busca conhecimento em Deus, eu quero te convocar a ler Provérbios. Amém? Leia ele. Leia pelo menos um capítulo por dia. Grife versículos que te chamaram a atenção dentro daquele capítulo. Amém? Dedique um tempo naquele dia para poder meditar sobre aqueles versículos que você marcou. Faça isso daí, vai, pelo período de um mês. 31 dias, 31 capítulos. Com certeza, ao final, você vai ser grandemente abençoado, irmãos. Você vai receber coisas da parte do Senhor, você vai parar e falar assim, nossa, meu Deus, eu não imaginava que era tão profundo assim. Amém? Provérbios tem muitas coisas a nos ensinar, irmãos, a respeito do nosso caráter, a respeito do nosso procedimento. Amém? E Provérbios com certeza vai permitir com que a gente tenha um coração sensível e ensinável diante de Deus e dos homens. Amém? Provérbios 3, capítulo 11, eu vou ler do 11 ao 26. Vamos lá. O 11 diz assim, filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata e o lucro que ela proporciona é de maior acúmulo que ouro fino, mais preciosa do que rubis mais puros, e tudo do que podes ambicionar não é comparável a ela. Ao passar da vida, na mão direita a sabedoria te garante longevidade, na mão esquerda riquezas e honra. Olha só que maravilhoso, não é? Porque a sabedoria nos proporciona. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis e todas as suas trilhas conduzem à paz. Amém? Sabedoria é a árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem ela se apega será muito feliz. Por meio da sabedoria, o Senhor firmou alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou-os no lugar os céus. Pelo seu conhecimento, as fontes mais profundas se rompem e as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs e as chuvas de seu tempo em tempo. Filho meu, não se aparte destes ensinos, os teus olhos, guarda o teu coração, a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do seu pescoço. No 23, assim andarás segundo o teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando se deitares, jamais temerá, repousará e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem das ruínas provocadas pelos ímpios. Porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Amém, irmãos? Gostaria de ler até aqui com vocês. Provérbios é rico, Provérbios é maravilhoso, irmãos. Amém? Realmente, Provérbios ele é como se fosse um afiador de facas no nosso caráter, na nossa personalidade.
Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, né? Grandemente edificado com essa ministração. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Oh, glória, como é bom, irmãos, como é bom se permitir ser ensinado por Deus. Amém? Eu creio que virá tempos maravilhosos. Eu creio que essa não é a fase final da sua vida. Tá bom? Eu creio que grandes coisas ainda você vai experimentar em Deus. Amém? Mas você só vai conseguir desfrutar disso de maneira plena tendo um coração ensinável. Amém? Se permitindo ser instruído, se permitindo ser corrigido por aquele que realmente te ama, por aquele que entregou o seu filho por amor a você. Amém, irmãos? Então, é isso. Quero finalizar a ministração agora, tá bom? Acho que eu falei bastante hoje, né? Mas é muito bom, irmãos. Eu gosto muito desse assunto, sabe? Desde o início da minha conversão, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, irmãos, nos primeiros anos, isso é algo que eu busquei assim com intensidade muito forte, sabe? É conhecer a Deus e realmente pegar esse meu coraçãozinho que estava muito machucado, que estava muito ferido naquela época, naquele tempo, irmãos, por causa de escolhas erradas, por causa da minha ignorância, irmãos, e entregar ele a Deus e falar: Deus, está aqui o meu coração. Me instrua. Como é que eu devo fazer, Pai? Pai, o que eu devo fazer agora? Eu devo ir? Ou eu devo voltar? Ou eu devo esperar? Amém? Então mantenha o coração, irmãos, sensível, ensinável ao Senhor. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu oro para que a sua semana seja uma semana abençoada, seja uma semana grandiosa, seja uma semana poderosa em Deus. Amém? Eu oro por conquistas vindo para você. Amém? Eu oro por bênçãos te alcançando. Amém, irmãos? Mas eu oro também por escamas caindo. Escamas do seu entendimento caindo por chão, caindo por terra. Amém? Assim como aquela oração de Paulo em Efésios, irmãos. Eu oro para que espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele venha sobre sua vida. Amém? Isso é necessário, isso é importante na sua caminhada cristã. Isso é vital para você. Amém? Ter um coração ensinável. Se você não se permitir ser ensinado por Deus, você não vai avançar. Se eu travar o meu coração em Deus, irmãos, eu não vou conseguir avançar. Não vou conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então é isso. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Amém? Que você tire tempo orando ao Senhor, meditando na sua palavra. Amém? Tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito na palavra. Foi assim na vida de Josué. Vai ser assim também na sua vida. É assim também na sua vida. Pensa um pouquinho no que aconteceu já no passado sobre sua vida, quando você decidiu colocar a palavra de Deus em prática em determinadas circunstâncias. Você alcançou bênção naquilo, não é verdade? Eu alcancei bênçãos. Então toda vez que a gente coloca a palavra de Deus, alcançaremos bênçãos da parte dele. Amém? Então é isso, um forte abraço, tenha uma ótima semana, sejam abençoados na prática dessa palavra. Fica com Deus.